Oi pessoal, eu sou o professor Tobal, vocês já me conhecem, né? E a nossa aula de hoje então é sobre a Revolução Francesa. Vamos dar início aqui ao nosso aplicativo PowerPoint então, né? Vamos lá, iniciar a nossa apresentação. Deixa eu achar aqui a canetinha para auxiliar. Ok. Pessoal, a Revolução Francesa, aqui, né? Ela faz parte de um contexto histórico que os historiadores chamam de as revoluções burguesas, do qual fazem parte a Revolução Inglesa e a própria Revolução Francesa, né? Bom, e qual é a situação, né? Bom, na verdade, pessoal, no final do século XVIII, né, as desigualdades sociais elas aumentaram bastante na França e a população passou a buscar mudanças nessa sociedade, né? Isso porque essa sociedade ela era estruturada, ela era organizada de maneira bastante injusta, né? Com extrema desigualdade. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa pirâmide, né? Por quê? Porque essa sociedade era uma sociedade estamental. Olha a palavrinha aqui, pessoal. Vou aqui, ó, destacar estamental. Ou seja, era dividida em estamentos, em classes sociais. Cada uma dessa aqui é uma classe ou um estamento. Tá? E que estamentos ou classes sociais eram essas? Bom, com apenas 1% ali lá, ó, pouquinho, né? Nós temos o primeiro estado, né? Que fazia parte, quem fazia parte do primeiro estado? Clero, né, pessoal? E quem fazia parte do clero? Fazia parte do clero os padres, né, os bispos, os arcebispos, os religiosos em geral. Com apenas 2%, né, olha lá, né, nós tínhamos o segundo estado, né, uma pequena parte da população, então, né? E quem fazia parte desse segundo estado, né, que era tão pouco? A nobreza, olha lá, está bem organizadinho aqui. Nobreza, o rei, a rainha, os condes, os viscondes, os duques, arquiduques, e a maior parte da população, olha lá, 97%, né, no terceiro estado. Está aqui. Quem é que fazia parte do terceiro estado? A burguesia, os camponeses e os sans-culottes. A gente já vai falar na sequência sobre os sans-culottes, quem eram. Mas o que a gente tem que saber, pessoal? Olha lá. O primeiro e o segundo estado, né? Tem um colchete aqui para separar. Olha lá, o primeiro e o segundo estado, eles viviam uma realidade bem diferente dessa maior parte da população aqui do terceiro estado, né? Por quê? Porque eles recebiam terras, eles recebiam cargos, tinham prestígio, privilégios e isenção fiscal. O que significa aqui? Ó? Isenção fiscal, o que significa isso? Olha lá a setinha, ó. Isenção fiscal significa que eles não pagavam impostos, inclusive muitas vezes eles recebiam pensões do governo francês, né? Então a gente tem aqui essa realidade de o que? Extrema desigualdade social. Está aqui a palavrinha-chave, desigualdade, né? Bom, mas vamos olhar aqui os sans-culottes, né? Quem era o sans-culotte? Sans-culotte vem da palavrinha sem culotte, francês, né? Culotte era essa bermudinha aqui, pessoal, olha lá, estou destacando aqui. Essa bermudinha lógico, né? Mais curta do que uma calça e mais justa, né? E que os burgueses e parte da nobreza utilizavam, era uma roupa mais cara, uma roupa realmente para quem tinha dinheiro, um poder aquisitivo maior, né? Que nós temos nessa imagem aqui, eu vou chamar de imagem 1, nós temos um grupo de burgueses e aqui nós temos na imagem 2 um sans-culotte, né? Ou seja, ele usa uma calça mais comprida e mais larga, né? Mas quem eram os sans-culottes? Artesãos, trabalhadores em geral, pequenos proprietários. Vamos voltar um pouquinho lá na pirâmide, olha lá. Então, o terceiro estado, né, essa aqui que faz, né, compõe a maior parte da população, olha lá, estou destacando bem aqui, ó. Ah. No terceiro estado nós tínhamos então a burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que era esse grupo formado por artesãos, trabalhadores e também pequenos proprietários. E vamos dando sequência aí.
Então, pessoal, a gente tem a seguinte situação, né? A França, ela vivia uma crise econômica e administrativa bastante grande, né, pessoal? Neste período, a França ela estava endividada, né? E alguns fatores agravaram essa crise, deixaram essa crise pior ainda. A gente pode destacar três fatores. O primeiro aqui, a Guerra dos Sete Anos. Para quem não lembra, a Guerra dos Sete Anos é aquele conflito armado entre um grupo de monarquias nacionais. De um lado, a gente tem um grupo liderado pela Inglaterra, né? Deixa eu colocar aqui. E de o outro lado, a gente tem um grupo liderado pela França. Os ingleses vão vencer e os franceses, lógico, vão amargar a derrota e também o prejuízo financeiro. Temos também ainda aqui que destacar a guerra de independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, as 13 colônias da América do Norte, a gente já viu, lutaram contra a Inglaterra pela sua independência e num determinado momento receberam ajuda da França. Ajuda com armamentos, com homens e tudo isso aí custou dinheiro, né? E, por último aqui, o terceiro fator, e não menos importante, né? O alto luxo da corte francesa. Olha aqui, pessoal, nós trouxemos aqui uma imagem, né, do Palácio de Versalhes aqui, né, pessoal? Bastante interessante. Bom, vamos ver se a gente consegue aqui fazer um destaque aqui mais bonitinho, né? Olha lá. Vamos ver aqui. Palácio de Versalhes. Isso, ok. Olha lá. Uma imagem bastante impressionante, né? Então a crise econômica e administrativa na França era grande, né? Mudando aqui, pessoal, para o próximo slide, então nós temos a convocação dos Estados Gerais. Olha lá, pessoal, a palavrinha, né? Como é que vai acontecer essa convocação dos Estados Gerais? Bom, no final da década de 1780, a França atravessava uma crise financeira muito grave, né, pessoal? E ainda, né, para piorar, tudo que é ruim, às vezes, né, pode piorar, ela passa a atravessar uma crise de alimentos, né, pessoal? Na verdade, a agricultura francesa vai estar numa situação bastante delicada aí devido ao clima, né? O clima não vai colaborar e os alimentos vão começar a faltar na mesa e lógico, né, vai faltar na mesa, né, a corda sempre estoura no lado mais fraco, né, vai da população mais pobre, do terceiro estado, né. Então, diante de uma pressão muito grande, o rei ele aceita a convocação dos Estados Gerais. Essa é a palavrinha. Ele aceita a convocação dos Estados Gerais. Né? E o que é Estados Gerais? Olha a imagem, olha lá, está aqui. A convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais, pessoal, nada mais é do que uma assembleia, ou seja, uma reunião de deputados, né, parlamentares. Né? Então, pessoal, qual vai ser a ideia? De que esses parlamentares, eles busquem uma solução, essa que é a ideia, uma solução para essa grave crise que vive a França. Mas, pessoal, não é isso que vai acontecer. Talvez um pouco mais de um mês, né, eles passam debatendo a forma como as votações, né, nos Estados Gerais ocorrem. Por quê? Como é que ocorrem essas votações? Né? Essas votações elas ocorrem da seguinte maneira: sempre, né, não é um voto correspondente para cada um desses deputados aqui. O voto ele é correspondente, um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo estado e um voto para o terceiro estado. Então, qual é a situação? O primeiro estado e o segundo estado, normalmente eles votam juntos, ou seja, eles têm 2 votos. E o terceiro estado, ele vota separado porque o interesse dele, o interesse do terceiro estado é diferente dos interesses do primeiro e do segundo estado. Então, lógico, né, numa votação, o terceiro estado sempre ficava isolado, era muito difícil que o terceiro estado ganhasse uma votação. Então eles ficaram debatendo e discutindo, né,
para que fosse modificado esse sistema de votação, mas é lógico, né? Tanto o primeiro quanto o segundo estado não vão aceitar modificações, e lógico, diante desse quadro, o terceiro estado, o que eles vão fazer? No dia 17 de junho, né, o terceiro estado, com a adesão de alguns nobres, né, que são mais liberais, eles acabam se declarando em Assembleia Nacional. E isso com o objetivo de elaborar uma constituição para a França. Né? Esse que vai ser o objetivo da Assembleia Nacional. Então, dos Estados Gerais, a gente acaba passando para um quadro de Assembleia Nacional liderado pelo terceiro Estado. Olha lá. Ok? A Assembleia Nacional e a queda da Bastilha. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Bom, a coroa e o alto clero, lógico, e os setores resistentes da nobreza tramavam bastante, né, para dissolver a Assembleia. Lógico, a Assembleia Nacional, que a gente já viu, era comandada aqui pelo terceiro Estado, né? Lógico, não ia interessar ao primeiro e ao segundo Estado. Então eles estavam fazendo de tudo para acabar com a Assembleia Nacional, né? Porém, no dia 14 de julho de 1789, né, olha lá o que vai acontecer. Eles mostram que a Assembleia contava com o apoio de grande parte da população. Lógico, a maior parte da população pertence ao terceiro Estado. Né? Então, o que eles vão fazer? Eles acabam saqueando um depósito de armas do governo, né, onde o governo guarda, na verdade, canhões, fuzis, né? E alguns historiadores chegam a falar no número de 30 mil fuzis e dezenas de canhões. E eles acabam tomando uma fortaleza, uma construção que serve de, essa construção aqui que serve de prisão para os inimigos do rei, né? A população armada toma e liberta esses inimigos do rei. Essa prisão aqui chama-se Bastilha, né? Então, essa é a data que a gente tem, que é uma data muito importante, da queda da Bastilha. Por quê? Porque a Bastilha passa a ser um símbolo, né, pessoal, do poder do rei. Né? E a queda da Bastilha, a tomada dela pelo povo, passa a ser um símbolo dessa revolta, né, contra o antigo regime, contra aquela sociedade que a gente viu dividida naquelas classes ou estamentos, né, aquela forma de organização bastante injusta. Por isso a queda da Bastilha é tão importante. Ok? Bom, enquanto isso, né, enquanto eles trabalhavam numa constituição para a França, né, o pessoal da Assembleia Nacional, eles começaram a fazer algumas reformas e de imediato, né, algumas mudanças bastante importantes. Né? Então, olha lá, quais são as mudanças que a gente tem que lembrar sempre? Primeiro, eles aboliram, olha lá, os privilégios feudais. Ou seja, aqueles privilégios que vinham lá desde a Idade Média. Padronizaram o sistema de arrecadação de impostos. O que significa padronizar? Padronizar, pessoal, é deixar tudo igual, né? Tudo igual, tudo padrão. Né? Aqui não está muito padrão, mas faz de conta que está padrão. Deixar tudo igual, ou seja, todos passam a arrecadar, a pagar impostos da mesma maneira, né? Ou pelo menos proporcionalmente da mesma maneira. Primeiro, segundo e terceiro estado pagando impostos. Eles acabam também com as penas que são consideradas cruéis. Vocês lembram lá da Idade Média, dos instrumentos de tortura medieval, né? Na Idade Média, pessoal, não bastava apenas executar, né? Tinha que causar sofrimento, né? Servir de exemplo. Então eles vão tentar acabar com essa lógica, né? E eles encomendam, né, um instrumento para que executasse a pessoa o mais rápido possível, né? E sem sofrimento. Esse instrumento vai ser esse aqui. Exatamente esse instrumento aqui. A guilhotina, que vai matar a pessoa rapidamente e com menos dor.
e a subordinação da igreja ao Estado, ao governo, ou seja, a igreja passa a responder ao governo. E, finalmente, um documento importantíssimo, que a gente já vai dar uma olhadinha nele com mais atenção, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Né? Eles vão elaborar esse documento importantíssimo que a gente já vai olhar com mais atenção. Então vamos lá. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, olha lá, ela foi publicada em 1791 e foi a base da primeira Constituição Francesa. Né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente tem que lembrar que a burguesia fazia parte, né, do terceiro estado, então ela vai ter uma lógica de defender os interesses também da burguesia. Né? Então olha lá, ela defende os direitos individuais, ela defende a igualdade do cidadão perante a lei. Vocês lembram que no antigo regime os nobres, o rei estava acima da lei, né? Então agora todos passam a ser iguais perante a lei. Olha lá, a igualdade. E o direito à propriedade, olha lá, isso é claríssimo, né? Quem é que quer ter direito à propriedade, a ter algo seu? A burguesia. Né? Então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento de intenção burguesa. Né? É um documento importante, traz uma série de avanços, mas de alguma maneira ele defende também os interesses da burguesia. Vamos dar sequência aqui com a Constituição Francesa de 1791, né, que é uma Constituição bastante importante, pessoal. Por quê? Né? A Constituição de 1791 ela traz uma série de avanços, né, para os franceses, pois ela traz a igualdade civil, a igualdade jurídica e a igualdade fiscal. O que isso quer dizer? As pessoas passam a ser a igualdade jurídica, todos passam a ser iguais, né? Jurídico, né, vem de lei, todos passam a ser iguais perante a lei. É isso aí. Todos passam a ser iguais perante a lei. Né? Bom, ele também traz a igualdade fiscal, né, que a gente já viu. As pessoas passam, né, a pagar impostos. Todos os estamentos, todas as classes sociais passam a pagar impostos. Porém, essa Constituição, ela deixou a desejar, digamos assim, num aspecto bastante importante, que é no aspecto político. Olha lá, vou até escrever aqui. No aspecto político. Por que no aspecto político essa Constituição de 1791 ela deixa a desejar? Porque ela separa o cidadão em dois grupos, o ativo e o passivo. O cidadão ativo é aquele que tem condições financeiras, ele tem uma quantidade mínima de dinheiro para participar da política, ou seja, ele pode votar e ser votado, pode ser eleito. E o passivo é aquele que não tem uma quantidade mínima de dinheiro, ou seja, ele não pode votar nem ser votado, ele está excluído do processo político, né? E isso, pessoal, é bastante importante a gente reparar. E outra coisinha, né? Que às vezes os livros didáticos esquecem. A Constituição de 1791 também excluía as mulheres do processo político. Portanto, essa Constituição Francesa de 1791, ela traz uma série de avanços, porque todos passam a ser iguais perante a lei, todos passam a pagar impostos. Porém, no aspecto da política, né, no aspecto político, a gente pode dizer que não houve tantos avanços assim, né, uma vez que as mulheres ficaram excluídas e também as pessoas que não tinham tanto dinheiro assim, né. Então vamos lá, proclamação da República. E como é que vai acontecer a proclamação da República Francesa? Bom, pessoal, na verdade o que vai acontecer? A Revolução Francesa, como ela estava acontecendo, ela não era bem vista, né, pelos governantes dos outros estados absolutistas da Europa. Lógico, né, pessoal? Qual que era o medo dos outros governantes na Europa? Eles tinham medo que a Revolução Francesa se espalhasse pelo resto da Europa. É isso que eles temiam, né, pessoal? Então o que vai acontecer? No início do ano de
1792, deixa eu colocar lá, o imperador Leopoldo da Áustria e o rei Frederico Guilherme da Prússia, eles unificaram seus exércitos e tentaram invadir, né, eles invadiram a França, na verdade. Né? Lógico, para tentar sufocar a Revolução Francesa. Se a Revolução Francesa, o medo deles é que a Revolução desse certo, e, lógico, ia acabar sobrando para eles, porque a Revolução, né, serviria de modelo, né, para outros países, né, para outros estados nacionais. Então, o que vai acontecer? A população de Paris, ela percebe, né, toda essa movimentação e passa a lutar, né, junto com os seus deputados, né, os deputados do terceiro estado, eles convocam, né, o povo, a população à luta, e a população corresponde e passa a lutar para defender essa revolução. A população, na verdade, né, ela percebe que o Luís XVI, né, o rei Luís XVI, havia apoiado as forças contra-revolucionárias, né, que eram contra a revolução do imperador Leopoldo da Áustria e do rei Frederico Guilherme, né, e acabam perseguindo o rei Luís XVI. Por isso ele tenta fugir, né. Só que ele acaba dando um azar danado e Luís XVI é preso, né, ele é capturado ainda na fronteira da França. Então ele retorna, né, o pessoal acaba retornando com Luís XVI, né, até Paris, onde ele é julgado, né, primeiro, lógico, né, ele perde o título de rei, né, e passa a ser chamado somente pelo seu nome, né, ele deixa de ser Luís XVI para ser Luís Capeto, né, e Luís Capeto ele é condenado à morte e executado, né? Ele é condenado, acusado de traição. É isso que ocorre. Então, o que na verdade, a Assembleia faz? Aquela Assembleia que ela é liderada pelo terceiro Estado, né? Eles instituem, eles criam uma convenção nacional, né? Olha o nome, convenção, né? E esse novo órgão, né, ele é representativo e ele tem como objetivo, né, no lugar da monarquia, né, no lugar do rei, ele vai governar no lugar do rei, essa convenção nacional, e a convenção nacional ela tem a incumbência, ela tem o objetivo de elaborar uma constituição republicana para a França e aprovar o direito de voto a todos os homens, inclusive independente da renda. Então, no dia 21 de setembro de 1792, a convenção acaba proclamando a República, né? Então, olha lá, qual é a data? Que é 1792. Proclamação da República. Ficou bem feio, né? Isso aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Onde é que está aqui? Isto, borrachinha. Então vamos apagar aqui. Vamos ver se a gente consegue arrumar isso aqui. Então vamos lá. Data da proclamação da República: 1792. Então a gente tem 21 de setembro de 1792. A convenção acaba proclamando a República na França. Né? Isso por quê? Porque o rei já não representava mais nada. Né? O rei havia sido condenado à morte, né, porque tinha traído os interesses dos franceses, né, e tinha tentado, inclusive, fugir. Agora, pessoal, nesse slide aqui, né, ele é importantíssimo para a gente entender o nosso conteúdo. Né? Essa convenção, né, nacional ela é dividida em pelo menos, né, 3 grupos políticos, né? Os girondinos, os jacobinos e planície ou pântano. Tá aqui, né? Os girondinos, pessoal, eles defendiam os interesses da burguesia. É isso que vai acontecer. Eles são partidários de uma descentralização política e de uma autonomia das províncias, né? Eles tinham um grande apoio de boa parte das províncias, inclusive, né?
e defendiam os interesses dessa alto-burguesia, né? Desejavam limitar as conquistas sociais dos revolucionários, ou seja, né, eles tinham interesses opostos ao terceiro Estado. E eles sentavam-se à direita, olha lá, representavam a alta burguesia, o interesse da alta burguesia, e sentavam-se à direita. À esquerda, olha lá, nós temos os jacobinos. Os jacobinos vão lutar, pessoal, pelos interesses do terceiro Estado, pela ampliação das conquistas, dos avanços que o terceiro Estado havia conseguido. Eles vão lutar defendendo os interesses do terceiro Estado. E na parte central, olha lá, nós temos a planície ou pântano, que não tinha, na verdade, um lado, né, não, às vezes votava com os jacobinos, às vezes votavam com os gerondinos, né? Eles não tinham uma posição política bem definida, a verdade era essa, né? Ok, pessoal? A Convenção Gerondina. Olha lá. A Convenção Gerondina. Inicialmente, a convenção ela foi dominada pelos gerondinos. Esse domínio, pessoal, durou de setembro de 1792, coloquei aqui, deixa eu destacar, até junho de 1793. Então, neste período, quem vai dominar a convenção são os gerondinos. Ok, pessoal? Tranquilo? Um dos objetivos dos gerondinos era evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade privada, né? O fim do direito à propriedade. Né? Portanto, lógico, eles defendiam, a gente já viu, os interesses da alta burguesia, do terceiro Estado, né? Porém, eles tiveram bastante dificuldade para administrar o país devido às várias agitações internas que começaram, né, aos conflitos né, que começaram a ocorrer, né, e a pressão externa também. Né? Lógico, né, novas movimentações externas começam a surgir. Né? Dessa vez, quem vai se unir, né, além de Prússia e Áustria, né, que já haviam tentado lutar contra a Revolução Francesa, vai ser a Inglaterra e a Espanha, né? Além de outros estados europeus também. Então a gente vai ter uma nova força contra-revolucionária, ou seja, uma nova união aí de estados nacionais contra a Revolução Francesa. Para evitar que esses estados atrapalhassem, né, a Revolução, os girondinos tiveram que investir muito dinheiro em armamentos e soldados. Vejam só, então para resistir a essa nova onda contra-revolucionária que vinha de outros estados nacionais da Europa, os girondinos vão gastar muito dinheiro. E isso aí, pessoal, lógico, isso aí vai ser extremamente prejudicial. Né? Os sans-culottes, que desde o início da convenção apoiaram os jacobinos, estavam cada vez mais descontentes com o governo dos girondinos. Né? Então eles se uniram aos jacobinos e mais uma vez ajudaram a tomar o poder na convenção. Então olha lá, a convenção girondina. Por quê? Porque eles estão no poder de 1792 a 1793, quando com o apoio dos sans-culottes, os jacobinos tomam o poder novamente. Né? Lógico, se aproveitando de uma crise instalada, né, uma crise financeira que os girondinos tiveram que administrar. Ok, pessoal? Bom, chegando no poder, né, os jacobinos, lembrando que agora a gente tem na convenção os jacobinos eles criam um órgão que eles chamam de Comitê de Salvação Pública. Entre as mudanças que os jacobinos fazem, a gente pode destacar algumas, como a substituição das autoridades provinciais, ou seja, os chefes das províncias que ainda eram ligados à monarquia,
ainda queriam a volta do antigo regime e foram substituídos, né? Isso é um dado importante. Educação pública e gratuita. Abolição da escravidão nas colônias francesas. Olha lá. Como, por exemplo, no Haiti. Criação de manufaturas públicas, né? Principalmente, pessoal, manufaturas de tecidos, né? A gente vai ter as manufaturas de tecidos e também de armamentos, né? Manufatura bélica, né? Como os grandes destaques. E uma lei que vai fazer bastante sucesso aí no terceiro estado, que é a lei do preço máximo. Como o nome já pode, né, o nome já indica aqui, a lei do preço máximo, ela faz com que os comerciantes agora não possam colocar o preço que eles desejassem nas mercadorias. Agora era uma espécie de tabela, né? Onde chegasse num determinado preço, eles não podiam aumentar mais do que aquilo, lógico, né, para eles não praticarem o preço que eles quisessem. Então, lógico, o povo vai ficar, o pessoal do terceiro estado vai ficar bastante satisfeito. Essas são algumas das medidas que o Comitê de Salvação Pública vai tomar. Então vamos dando sequência aqui. Esse cidadão da imagem aqui chama Robespierre. Olha o nome dele aqui. Robespierre. E ele vai iniciar, pessoal, um período de governo que a gente chama período do terror, tá? Do terror revolucionário. Robespierre, pessoal, nada mais é do que um líder jacobino. Exatamente. Robespierre é um líder jacobino. E o que o Robespierre vai fazer? Robespierre, ele, na verdade, ele cria vários comitês revolucionários e eles prendiam as pessoas que eram acusadas de serem inimigas da República, que não aceitavam a República, né? Então, qualquer suspeito de ser monarquista ou partidário dos gerondinos, lembrando que ele era do terceiro estado, né, ele pertencia ao grupo de deputados do terceiro estado, né, o Robespierre, então qualquer um que fosse suspeito, né, de ser contra a República ou fosse partidário do outro grupo, que eram os gerondinos, né, podia ser preso e normalmente era executado, né. Na verdade, pessoal, a matança foi muito grande, por isso que se adotou esse nome, né, de terror revolucionário, né, um período do terror. Realmente Robespierre e os seus partidários aí, né, eles acabaram metendo o terror geral na população francesa. Milhares de pessoas nessa época aí foram executadas naquele instrumento de execução que a gente viu no slide anterior, que era a guilhotina, né? Ok, pessoal, até aí? Então vamos dando sequência. A reação termidoriana e o terror branco. O que é a reação termidoriana? Os partidários de Robespierre, por meio das suas ações do Comitê de Salvação Pública, criaram um clima extremamente ruim, pessoal. Por isso que eu destaquei aqui um clima de insegurança e desconfiança, né? Todo mundo tinha medo de ser confundido, né, com alguém que apoiasse a monarquia, né, a volta do rei, né, da volta dos reis, ou fosse confundido com o Gerudino, né? Lógico, todo mundo perdendo a cabeça, a matança muito grande, e esse clima foi extremamente ruim. Se aproveitando desse clima ruim, os girondinos eles acabam vencendo no voto e retomam o controle da convenção. Lembrando que a França, né, era governada por esse órgão aqui. Então os girondinos eles acabam tomando o poder da convenção, né? No dia 27, olha lá, de julho de 1774, Robespierre é preso, pessoal. Robespierre é preso. Por isso, inclusive, que o nome é reação termidoriana, né? Porque isso ocorreu precisamente no dia 9 do termidor do ano 2, que é um calendário revolucionário, né? Os revolucionários queriam, inclusive, trocar o calendário, né?
Então, pelo calendário revolucionário, este seria o dia 9 termidor do ano 2, né? A data da prisão de Robespierre, né? E o que vai acontecer? Lógico, Robespierre vai pagar também com a vida, né? Então, Robespierre é preso e executado na guilhotina também, junto com outros parceiros dele de terror. Tá aí. E aí começa, pessoal, um período chamado período do terror branco. Olha lá. O que é o período do terror branco, né? O terror branco, na verdade, é uma reação dos girondinos, né? Eles passam a perseguir todos, todos que participaram, né, daquelas barbaridades, né, da matança, né, contra as pessoas, né, qualquer pessoa que fosse confundida, que houvesse uma desconfiança de que ela fosse contra a República, né, qualquer pessoa que tenha participado dessas ações aí dos jacobinos, então ela vai ser executada. É a vingança dos girondinos. Então, é um período do terror branco, né? O governo do diretório. Bom, pessoal, então com a morte de Robespierre, né, a revolução ela toma um rumo que os burgueses queriam, né, que era do desejo da burguesia, né? E o exército francês ele acaba partindo para várias guerras de conquistas de novos territórios, né? O grupo dos girondinos era formado e apoiado pela burguesia, a gente não pode esquecer disso, né? Eles tinham sido os principais beneficiados pelas leis, né, lá no início da Revolução, né? Então, lógico, né, eles vão procurar, quando chegam ao poder, anular as leis, né, que os jacobinos haviam criado para beneficiar o terceiro estado, né? Então, os jacobinos haviam feito, né, o voto para todos os homens maiores de 21 anos, eles vão anular isso aí. Aquela lei, que era a lei do preço máximo, que tabelava, né, o preço dos alimentos, também vai ser anulada, né? Então, a gente tem essa situação aqui. Muito importante, pessoal, promulgação da Constituição de 1795. Olha lá. O que é promulgação? Promulgação é quando uma lei ela é assinada e passa a valer. Na verdade, pessoal, olha lá, vou colocar aqui, 1793, os jacobinos haviam criado uma constituição que trazia uma série de benefícios novos, avanços nos benefícios conquistados pelo terceiro estado, né? E a pressão popular, principalmente dos deputados, lógico, né, os deputados do terceiro estado, era para que os girondinos promulgassem a Constituição feita em 1793. É lógico que eles não fizeram isso, né? E promulgaram a Constituição de 1795, feita por eles, e que, lógico, era mais alinhada com os interesses da burguesia, né? Eles iam defender os seus próprios interesses, né? Isso é bastante óbvio, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão criar um órgão de governo novo, né? Esse órgão vai ser chamado o Diretório, né? Por isso o nome aqui. Olha lá, né? E o diretório vai ser composto por 5 diretores e 8 ministros. A instalação oficial do diretório ocorre em novembro de 1795 também. Tá ok? A ascensão de Napoleão, então, né, pessoal? Bom, no período do diretório, que a gente já viu, né, o governo francês se encontrava numa situação bastante difícil, pessoal, bastante crítica, né, enfrentando conflitos aí, tanto internos quanto externos. Diante dessa situação complicada, alguns políticos, né, e também parte da burguesia, que não queriam a volta do antigo regime, ou seja, a volta do rei. Olha lá, está aqui a coroa. Isso era para ser uma coroa. Dá para entender, né? Não queriam a volta do rei e também não queriam a volta dos jacobinos, né? Vocês lembram daquela época do terror com Robespierre? Então eles vão apostar todas as fichas em uma pessoa que vai apaziguar aí, que vai ser uma espécie de salvador da pátria, e eles vão apostar suas fichas num jovem general chamado Napoleão Bonaparte, que é esse rapaz simpático aqui da imagem, né? Então Napoleão Bonaparte
ele vai estar com bastante prestígio, principalmente, né, por causa do destaque que ele ganhou nas campanhas aí da França, na Itália e no Egito, né? Então ele conta com o apoio da alta burguesia e também de parte do exército, né? E participa de um golpe de Estado, ou seja, ele chega ao poder através da força, né, pessoal? E instala um regime chamado consulado, né? Olha lá, vou escrever aqui. Consulado. Consulado. Em 10 de novembro de 1799. Deixa eu escrever aqui para vocês. 1799, nós temos o consulado, né? Que é através desse golpe, então, que Napoleão chega ao poder. O consulado, pessoal, ele é composto, na verdade, por 3 membros, que são os cônsules, e por um presidente, que lógico quem é o próprio Napoleão Bonaparte, né? Mas o prestígio do Napoleão passa a ser tão grande que em 1802 ele foi nomeado como cônsul vitalício, ou seja, até o final da vida, né? E em 1804, devido ao grande prestígio e poder que ele havia adquirido, ele acaba se autoproclamando imperador da França. Exatamente. Então, após a Revolução Francesa, a gente chega no ápice aí com a tomada do poder, ou a chegada no poder deste rapaz aqui, Napoleão Bonaparte. Ok, pessoal? Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? Vamos terminar aqui então a nossa videoaula de hoje, né? E eu espero que vocês assistam a aula com bastante atenção, anotem, né, os detalhes aí que interessam para vocês, pausem, reflitam, voltem naquele trechinho que vocês não entenderam para tentar responder as questões, né? E para que a gente faça uma boa avaliação. Ok, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau.